Hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço pela consciência tranquila, que é o mais importante, né? Você saber que você pode não ter a glória, o dinheiro que tantas pessoas têm, mas você saber que aquilo que você tem é honesto, né? Você dorme bem, você tem a consciência tranquila, né? Ou em setores, poderia falar setores, né, dos sentimentos, que você não magoa ninguém, que você é uma boa pessoa, que você tem seus defeitos, mas que você tenta tratar todo mundo da melhor forma no seu serviço. Se você atende as pessoas, você tende, né, a não retribuir muitas vezes a grosseria que ela lhe causou, né? Então vamos agradecer a isso. Hoje vou falar de um tema difícil. Vou até tomar uma água aqui. Dá uma hidratada porque o tema não é fácil. Caridade com os criminosos, né? Muita gente fala, ah, bandido bom, bandido morto, né? Enfim, muitas coisas assim. Posso, até em alguns momentos eu vou falar, até pode até passar isso na tua cabeça, você pode até concordar, mas a gente como espírita, a gente estuda, não cabe a nós, né, julgar. Porque podia puxar o exemplo da pandemia. A pandemia veio aí, aconteceu a pandemia, milhões de mortes, né? Ninguém queria pandemia, eu não queria pandemia, mas um projeto de Deus. Por que Deus fez isso? Não cabe a mim entender, né? A gente sabe que é evolução, né? Aqui, mas tô dando um exemplo genérico, que acontecem coisas ruins, mas por quê? É por causa da nossa evolução. Deus quer que a gente evolua. E aí muitas vezes a gente pode pegar a gente como espírita e falar: "Ah, não, é melhor que matar todo mundo", né? Ou os bandidos. Mas aí será que a gente não estaria se igualando a eles? Será que a gente, cultivando esse sentimento de raiva, a gente não estaria exatamente igual a eles? Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamentos. E aqui tem uma passagem, né, até anotei, de Dimas, né? Porque Jesus, quando estava crucificado, do lado dele já havia dois criminosos, né? E um deles pede para poder entrar no reino dos céus. Ele se perdoa ali na cruz. E Jesus fala, né? Em verdade vos digo que nessa noite você entrará no reino dos céus comigo. Então aquele criminoso, Jesus não condenou. Porque muitas vezes ali a gente tem essa ideia, né? Ah, os criminosos odeiam a polícia odeia os criminosos, enfim. Uns vão matar os outros, né? Mas o cristão, ele deve perdoar. Aí não tô falando, né? Não vamos ser extremistas. No caso de uma legítima defesa, o espiritismo nos assegura, né? Você tem o direito à legítima defesa. Mas aqui fala muitas vezes a indulgência naqueles casos que você faz. Como é que é? Vou dar um exemplo. Você tá numa troca de tiro com um bandido, você é policial, um exemplo. E aí você acabou que efetuou a morte daquele bandido. Ok. Porque você estava em legítima defesa, ele atirou primeiro, ele estava efetuando, né? Você simplesmente resguardou sua vida. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a mim mesmo, tá? Mas uma outra situação em que o bandido está desarmado, está caído, você policial, você só basta prender ele, você vai lá e mata ele. É aqui que entra o cristão, né? Que muitas vezes a gente não pode se sentir como uma pessoa simples, né? Que, sair falando, não, matar todo mundo. Não, a gente como cristão, a gente tem uma responsabilidade. Dar o outro lado da moeda. Eu sei que é difícil. Quando a pessoa te xinga, você pega e você não retribui o xingamento. É difícil. Né? Mas é isso que Deus pede para nós. É isso que Jesus vem mostrar, né? Porque é muito difícil. Uma das coisas que... Eu até vou encerrar o estudo aqui, porque... Né? Para falar essa parte que foi uma das coisas que para mim foi mais difícil de entender sobre Jesus, porque Jesus foi crucificado. Muitas vezes a gente vê os filmes superficialmente, sabe, né? Aconteceu aquilo com ele, Judas traiu ele, enfim. Mas a gente, quando você vai estudando, você vai vendo que havia o povo, ele tinha um objetivo com o Messias, eles esperavam, ele tinha uma ideologia assim, que o Messias ia vir tirar eles da escravidão. E Jesus nasceu, cresceu, pregou, né? Morreu e o povo dele continuou escravo, né? Isso gerou uma revolta, né? Muitos livros ali apontam que, na verdade, Judas talvez tenha traído Jesus não porque ele queria trair, mas porque ele queria que Jesus, né, bom, vai ser o rei dos judeus, ele vai liberar, né, a gente dessa escravidão, porque pagavam impostos, né? Os romanos escravizavam o povo judeu. E Jesus veio, né, morreu, falando amar ao próximo como a si mesmo, dai a César o que é de César. Então ele fala essa questão, né, que
Era para pagar o imposto, mesmo que eles fossem escravos, estivessem sofrendo um monte, que não fosse legal, ele fala, pague o imposto. Não, porque é difícil você aceitar, você estar numa situação de que você é vítima, né? Porque dos criminosos na sociedade a gente é vítima. E mesmo assim você abrir mão daquilo. E é o que Jesus fez com o povo dele. Né? Ele não fez assim, vamos pegar as espadas e vamos acabar com esse governo. Não, é simplesmente vamos ter indulgência e aceitar. Porque logo após, né, alguns anos depois, umas décadas, eles foram livres. Né? Então Deus sabe disso. Deus sabe que os reinos, os criminosos, tudo vão passar. Né? Mas tem um propósito interno para nós. A nossa evolução, esse é o maior governo que tem. O maior castelo é nós mesmos. A gente vai colher aquilo que a gente plantar. Se a gente quer ter felicidade, se a gente quer ter coisas boas, prosperidade, a gente deve lutar por isso. Ajudar os outros, colher, pra gente ter a felicidade que a gente tanto almeja. É isso, pessoal. Um grande abraço e fiquem com Deus.